Hello, queridos alunos! Hoje a gente inicia mais uma aula, da disciplina de nutrição. Vamos lá ver o que é que será o assunto de hoje. E a nossa aula de hoje vai ser a pirâmide alimentar, o estudo da pirâmide alimentar. Acredito que muitos de vocês já viram, essa figura em algum lugar, mas poucos sabem para que serve e o que é a pirâmide alimentar. Então, a pirâmide alimentar nada mais é do que um instrumento gráfico, uma figura, tá? Que permite a orientação de uma alimentação mais saudável, ok? Então, a pirâmide, ela serve ali como um gráfico para nos mostrar como a gente deve se alimentar de forma mais saudável. E como é que é composta essa pirâmide alimentar, né? A pirâmide, ela possui 4 níveis. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4 níveis, tá? Com 8 grandes grupos alimentares, que a gente vai ver aí cada um de forma detalhada. Os alimentos dispostos na base da pirâmide, que estão aqui embaixo, eles têm uma participação maior na alimentação, ou seja, a gente tem que consumir esses daqui, os alimentos da base da pirâmide em maior quantidade. Os alimentos que estão presentes no topo da pirâmide, eles têm que ser consumidos em menor quantidade. Lembrando, tem uma hashtagzinha aqui. Cada grupo de alimento é fonte de nutrientes específicos e essenciais a uma boa manutenção do organismo. Não é porque tem que ser consumido menos, que tem que ser consumido mais, que a gente vai deixar de consumir aí, ou vai comer além do esperado, ou excluir alguns grupos alimentares. Todos são importantes, desde que sejam consumidos na quantidade correta. A imagem aqui vai mostrando, a base da pirâmide. Tem aqui, prefira, que a gente tem que optar mais por esses alimentos. Logo acima tem aí, moderada. A gente tem que consumir aí de forma moderada, né? Logo acima tem aí, limite. Você tem que comer, porém, calma. E por último aí, evitar. Evitar ao máximo de consumir esses alimentos. E que alimentos são esses? A gente vai descobrir aí no decorrer da aula. Alimentos energéticos. É um assunto que a gente já viu aí na aula anterior, então não vai ser novidade para ninguém, ok? Então, a base da nossa pirâmide são os carboidratos, os alimentos energéticos. Eles são responsáveis, como está grifadinho aí em amarelo, por fornecer energia para esse organismo. E as principais fontes são pães, arroz, batatas, farinha, massas, mandioca, perdão. E aí tem aqui esse quadradinho vermelho, que tem informações bem importantes. Nossa, meus desenhos são ótimos, né? Eles chegam mais rápido no sangue, então por isso a gente tem aquela necessidade de consumir carboidrato, né? Porque ele dá mais energia, porque ele chega mais rápido, ele é absorvido mais rápido. O consumo dos carboidratos na forma integral, ou seja, o menos processado possível, também nos fornece fibras, vitaminas e minerais. Quase 100% dos carboidratos que são consumidos, eles acabam sendo convertidos em açúcar no sangue. Então, assim, a gente tem que escolher quais tipos de carboidratos. Um exemplo. Eu tenho aqui mandioca. A mandioca ela é mais saudável ou menos saudável do que um pão? Ela é mais saudável. Lembre-se que a mandioca aqui, a gente está subentendendo que é a macaxeira, né, que a gente come. Ela é menos processada do que o pão, porque para a gente consumir o pão, vai ter a mandioca ou a batata, ou seja lá, o trigo, qual vai ser o alimento base para isso. Então, esse alimento ele vai ter que ser processado até se transformar em farinha. Então, dessa cadeia aqui, a gente tem que saber escolher quais desses carboidratos são mais saudáveis e mais indicados. Então, como está dizendo aqui, né, o consumo, quanto mais integral for, melhor. E aí a gente entra nos alimentos reguladores. Eles estão ali acima da base da pirâmide
E encontra-se aí os legumes e as verduras. Não esqueçam que as frutas também fazem parte desse grupo. Citando aí cenoura, chuchu, alface, couve. Eles são fontes de fibras, vitaminas, minerais, e eles têm aí uma função do quê? De controlar, né, o funcionamento e crescimento do corpo. É interessante consumi-los preferencialmente crus, né, porque aí a maior parte das vitaminas e sais minerais das frutas e verduras estão na casca. E quando a gente acaba ou tirando a casca ou cozinhando, a gente perde muito desses nutrientes. De preferência no início das refeições, assim eles reduzem a vontade de comer, melhorando o hábito intestinal, ou seja, eles dão a sensação de saciedade. Então, é interessante que você inicie aí o seu almoço, vou comer uma fruta no café da manhã, ou vou comer uma saladinha antes de iniciar o almoço, porque vai facilitar, principalmente para quem quer perder peso, ele dá a sensação de saciedade, então, consequentemente, você vai comer menos. Logo ao lado das verduras, né, na pirâmide, encontram-se as frutas, certo? Essas frutas também elas fornecem fibras, vitaminas e sais minerais. Como as verduras, né, e os legumes, cada fruta ela é rica em uma vitamina específica. Portanto, consumir frutas diferentes e variadas, em quantidade também controladas, claro, pode garantir um equilíbrio de vitaminas e minerais. Quando a gente escuta falar, não, tem que comer frutas variadas e verduras variadas, porque cada fruta e cada verdura, ela é rica em uma vitamina específica. Então, para a gente ter aí maior quantidade de vitaminas, a gente precisa também consumir variedades desses alimentos. Mas fiquem atentos, tem um alertinho aqui em amarelo. O consumo de grandes quantidades de fruta aumenta rapidamente o nível de açúcar no sangue. A gente sabe que tem alguns alimentos específicos que têm muito açúcar e que por isso às vezes não é indicado para os pacientes diabéticos. Um exemplo, banana tem grande concentração de açúcar, a manga tem uma grande concentração de açúcar, então a gente tem que ficar em alerta aí. Não é porque é fruta que a gente tem que comer de forma indiscriminada. E aí vem os alimentos construtores. Eles são a base, né, da nossa musculatura. Então, acima das frutas e verduras, vem aí os alimentos construtores, que são carnes, ovos, algumas leguminosas. Esses alimentos eles são fontes de proteína, sendo essenciais na construção e reparação dos tecidos. Aqui tem alguns exemplos, né? Carne vermelha, como bife, carne moída, aves, frango, peru, peixes, todos os tipos de pescados, né? Sardinha, pescada e ovos. Do outro lado, a gente tem as fontes de proteínas vegetais, que são feijão, ervilha, grão de bico, lentilha, soja e fontes de proteínas vegetais. Quando a gente fala de proteína, a primeira coisa que vem na cabeça é carne, né? Mas aí que fique claro que existem alguns vegetais que possuem proteína, só que é uma proteína vegetal. E por último, está lá no topo da nossa pirâmide, são as gorduras e açúcares, a parte mais deliciosa da vida, né? Que é comer uma batata frita, um hambúrguer. Então, esses alimentos, eles devem ser consumidos esporadicamente, raramente, né? A gente comer o mínimo possível. Quando a gente fala das gorduras, aí a gente entra de forma geral. Manteiga, margarina, azeite, óleos, chocolate, bolo, tá? E acabei falando dos açúcares também, né? Chocolate, bolo, todas essas comidas aí processadas. Aí aqui existem, né, o desenho da pirâmide e mostrando mais ou menos aproximadamente o que cada um tem que consumir, né, por dia. Na base da nossa pirâmide tem aí cereais, pães, tubérculos, raízes e etc. O indicado é que a gente consuma de 5 a 9 porções por dia. Logo acima vem aí as hortaliças, o indicado é que seja de 4 a 5 porções, e as frutas
de 3 a 5 porções por dia. Claro que nossa realidade, muitas vezes a gente não consegue consumir essa quantidade todo dia, frutas, verduras, né? Mas aí a gente tem que tentar o máximo que pode. E muitas vezes é necessário que a gente recorra aí para uma suplementação alimentar. Mas isso aí sempre será com prescrição médica. O médico vai ter que fazer exames e ver se você tem a necessidade de repor ou não esses nutrientes. Continuando. As leguminosas, uma porção. Leite e produtos lácteos, 3 porções por dia. Carnes e ovos, a gente tem que ingerir aí de 1 a 2 porções, mas que muitas vezes a gente consome bem mais que isso. E por último, óleos e gorduras de 1 a 2 porções. Açúcares e doces de 1 a 2 porções. Mas a gente sabe que esses óleos e gorduras aí, ele está presente em todo o preparo da alimentação. Claro que isso aí é muito cultural. Aqui a gente vai preparar uma carne, a gente refoga no. Vai refogar a cebola, refoga no óleo, refoga na manteiga. Então, assim, acaba introduzindo mais gordura, então a gente acaba consumindo sem perceber. Nutrição, né? Lembre-se que a alimentação reflete ativamente em sua saúde. Tenha bons hábitos alimentares. Por hoje a gente conclui mais uma aula de nutrição.